Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao Pode Ver Mulher. Esse é o nosso 6º episódio e nossa convidada de hoje é uma mulher que é incrível. Ela é enfermeira, já foi candidata a vereadora, é funcionária pública e é empresária do ramo da confeitaria. Nossa querida Hilma, seja bem-vinda, Hilma. A Hilma, gente, ela constrói seu negócio com fé e muita garra e prepare-se aí para ouvir uma história extraordinária. Ela também é mãe de 2 autistas. Então você, mulher, que também é mãe de autista e que é mulher, empresária, vai adorar nossa história de hoje. Hilminha, seja muito bem-vinda ao Pode Ver Mulher. O Pode Ver Mulher hoje está te abraçando com muita intensidade. Olá, é um prazer estar aqui para contar um pouquinho da minha história, compartilhar minha vivência, assim como várias outras Hilmas, né? Várias outras Hilmas. E hoje a gente sabe que a vida da mulher não tá fácil. A gente tem que se dividir, ter 2 tarefas, 3, 4, né? Casa, filho, empresa. E tudo isso vem comigo desde a infância. Porque como foi que nasceu a Hilma empresária, meu pai, ele tinha uma locadora de vídeo. E eu pequenininha, com 10, 11 anos, já ajudava lá no balcão, alugando DVD. No tempo era fita, né? Então, fita cassete. Eu tive sempre essa inspiração por estar ali no comércio. E sempre gostei muito de conversar. Adoro conversar. Sempre gostou da comunicação. Gostei da comunicação. Então, assim, eu comecei os estudos, olhava, ficava no balcão da locadora do meu pai estudando. Aí meu pai tinha um sonho de eu ser médica. Tinha que ser médica, mas eu sempre tive aquela coisa do cuidado. Então, eu fiz enfermagem para ser para enfermagem, né? Hoje eu tenho 19 anos na enfermagem. 19 anos. 19 anos. Que trabalha na área da saúde. Isso. E já passei mais de 5 concursos públicos. Já passei. Sempre passando eu passei no primeiro concurso público em primeiro lugar, no 7º período. Eu colei grau especial e fui assumir esse concurso no sul do estado, onde eu fui ser enfermeira lá do PSF. Acabei pegando a direção do SAMU, fui diretora do SAMU. Eu era professora também dos cursinhos técnicos de enfermagem, né? Aí lá onde eu comecei a construir minha história com a enfermagem. Nossa, Hilma, que legal. E aí, então você ama essa área da saúde? Amo. Não penso em sair nunca da enfermagem. Vou me aposentar na enfermagem. E como foi esse momento, assim, que você decidiu transformar essa questão dos doces? Porque você é apaixonada também por confeitaria, né? Sim. Quando foi? Eu descobri na gestação, quando eu terminei a gestação da minha 2ª filha, eu tive depressão pós-parto. Você teve depressão pós... Olha só, mulherada. Tive depressão. Uma mulher que já passou em 5 concursos públicos, concursada. Já foi candidata a vereadora. Foi candidata ano passado. E aí, na gestação da minha filha, eu tive porque teve aquela questão da pandemia, das crianças que estavam nascendo com hidrocefalia, né? Sim, o Zika vírus. O Zika vírus. Eu era enfermeira de uma maternidade de referência em Maceió, no HU de Maceió, né? Foi um dos concursos que eu passei e fui transferida. E aí, eu fiquei impressionada, sabe? Com tanto de criança nascendo com problema, gestante. Eu lembro desse episódio aí. Isso, e muita mãe, sabe? Tendo problema, perdendo bebê. Então, eu me impressionei, entrei numa crise de depressão. Foi quando eu consegui minha transferência e vim para perto da família. Nossa. E aí, eu vim pro HU. E quando eu terminei a gestação, eu tive essa depressão pós-parto. Não podia tomar medicação, não podia fazer nenhuma atividade física, porque eu já tinha um autista diagnosticado, meu filho menor, de 4 anos, e uma bebê recém-nascida. Então, eu comecei os bolos. Lá no HU, a gente tem uma licença de 6 meses, maternidade. E mais um mês de férias, 7. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer com 7 meses de férias? Comecei a fazer o mensário da menina. Foi daí que começou. O primeiro mensário eu gastei R$600. Aí meu marido, pode encerrar. Acabou. Eu não vou estar gastando todo mês. Esse menino quer saber, eu vou aprender a fazer. Mas eu nunca tive dom, nunca nem bati uma massa de bolo. Não, peraí. Sim. Você não tipo assim, porque... Não, eu comecei desde quando eu era criança, porque minha mãe fazia...
Tu Nada. começou já quando teve Nunca o segundo filho. Foi quando eu tive o segundo filho. Eu Menina. não sabia que eu tinha esse dom pro bolo, pra doces, eu não sabia. Nossa, tu é muito expert. E eu fiz um curso, né? Eu tava com 40 dias de vida, minha filha. Eu levei ela bebezinha dentro do carrinho, minha mãe ia 40 comigo. dias. Olha Ela aí. com 40 dias, resguarda ainda. De resguardo. E aí eu fui fazer esse curso de confeitaria e lá foi esse amor, à primeira vista, quando eu cheguei na confeitaria. E hoje eu já tenho 9 anos no mercado, já tive um quadro na TV, na Antena 10, com a minha amiga Estefânia, onde eu ensinava as mulheres a empreender, a fazer bolos, doces, sobremesas, né? Eu sempre gostei de ajudar outras pessoas, né? Tanto na parte da saúde como na parte empresarial. Que legal. E aí eu comecei com os bolos, e aí todo mundo perguntava, Rilma, quem foi que fez teus bolos? Não, fui eu. Que história? Eu digo, foi. Ninguém acreditava. Não, é porque quando fala, lá no grupo, quando fala o bolo da Rilma, eu fico, todo mundo fica, gente, é uma delícia, vocês precisam, quem não provou, tem que provar. Isso, aí eu comecei a viajar. Maceió, Natal, São Paulo, Rio de Janeiro. Fui me especializando, fazendo congressos, cursos fora e fui me aprimorando. E assim eu fui ganhando mercado e graças a Deus o meu mercado é um mercado que a família faz, o vizinho faz, o outro parente, assim, foi espalhando de um jeito que hoje eu tenho mais de 2.000 clientes. São mais de... Nossa, que Minha legal. clientela, eu já não tô dando conta. Eu peço até desculpa, porque tem muita gente que diz, Rilma é estrela, a gente fala, ela não responde, mas só Deus sabe. As demandas, né? É, porque tem filho em terapia, pega o filho na escola, leva pra terapia, tem plantão, porque eu exerço plantão. Eu parei meu doutorado, faltando apresentar minha tese, por causa dos bolos. Eu tive que escolher entre meu doutorado e terminar os bolos. Mas eu fiz meu mestrado, eu sou especialista em resgate aéreo, que era a minha especialidade, né? Eu era professora de resgate aéreo na Facema. E assim eu larguei essa Tu ainda parte. foi professora? Fui professora na Facema, na faculdade de pós-graduação. Eu dava aula para enfermeiros. Que legal. Foi quando eu larguei a faculdade, que eu dava aula para poder fazer os bolos. Porque a demanda já estava gigantesca. Já estava alta, eu também podia dar atenção para os meus filhos. Foi quando eu tive redução de carga horária. Porque é muito importante para a gente, nós mulheres que temos filhos atípicos, né? Com qualquer deficiência, ter essa redução para a gente poder acompanhar. É isso que eu queria saber. Como é que você concilia a maternidade atípica? Sim. Isso você disse que são 2, né? Isso. Eu tive que ter redução de carga horária, né? E os bolos, para mim, é como se fosse uma terapia. Eu preciso trabalhar dentro de mim esse meu aceleramento, essa minha hiperatividade, que eu acho que se eu não fosse hiperativa, eu não conseguia controlar meus filhos, eu não conseguia acompanhar. Então, depois é que a gente vai entender o que Deus, o trabalho de Deus, né? Eu vou ter que dar uma mãe acelerada para essas 2 crianças, porque se fosse uma mãe parada, gente, como é que eu ia conseguir ter essa rotina, com certeza. né? É o propósito de Deus. É o propósito de Deus. E aí eu comecei com meus bolos em casa, porque meus horários eu quem faço. Eu levo meus filhos para terapia, tem terapia à tarde, de segunda a sexta, tem escola, e eu faço meus bolos nos horários que eles estão na escola, de manhã, né? Sim. Eu faço os bolos e à tarde eu tô acompanhando e dá tudo certo. Mas você ainda trabalha na enfermagem? Trabalho à noite. Nossa, Porque tem que ter muito recurso para 2 Gente. autistas. A despesa é muito grande com eles, porque querendo ou não, hoje a gente sabe que plano de saúde não é mais luxo, né? Não é. E que você precisa para fazer o tratamento. Só que hoje os planos eles não fazem mais o tratamento para os autistas, como deveria ser, né? Então hoje a maior parte do tratamento dos meus filhos são particular. Porque a gente não tem mais a questão do plano de saúde, né? E englobar essas terapias. Hoje é tudo tão difícil que a gente tem que estar correndo atrás de muita coisa. Mas, graças a Deus, tudo vai se encaixando e tudo vai dando certo. Se você souber se programar, se você tiver toda uma rotina de programação, você consegue dar conta do trabalho e da família. Rilma, me diz, o teu negócio, você sente que o teu negócio ele te dá mais gás? Ou às vezes exige muito? Porque eu tô vendo que você tem uma rotina aí bem puxada. Tem. Teu dia a dia, teu domingo a domingo é bem puxado. Assim como de muitas mães, que a gente sabe que nós mulheres,
a gente dá conta de N tarefas que os homens andam longe. Homem se gripou, o mundo tá acabando e não sei o quê. Não, É verdade. Não é? Homem é assim. Eu não posso nem pensar em doença, em adoecer, não faz parte do meu currículo, não. Isso aí. E você até disse, você é bem ativa, você Sim. até porque tem as crianças que você tem que dar todo esse suporte. E a questão, essa questão do teu trabalho, desse lado empreendedor da confeitaria, tu acha que às vezes não exige mais de mim? Eu vou descansar aqui, eu preciso. Ou ele te dá um gás, ele te impulsiona. Olha, a confeitaria para mim é um estímulo. É um estímulo, né? E eu sinto falta. É mais um suporte. Um dia que, se eu não tiver bolo um dia, eu já adoeço, eu fico doente. Então, eu preciso, para mim, a terapia, o bolo. E eu acho assim, tudo que a gente faz com amor, a gente não cansa. Então, a gente sempre tá ali, tá ali, tá ali. Mas tudo também dentro do seu limite, né? Uhum. Porque antes eu pegava muita coisa e aquilo ali já estava me cansando. Então, a gente tem que ter também um equilíbrio. Um equilíbrio. Eu gosto, amo o que eu faço, a enfermagem, amo meus bolos, mas tudo dentro do limite, para não atrapalhar, né, o andamento da família, do tratamento dos meninos. E graças a Deus tudo dando certo. E a questão da parte política, né? Rilma, Sim, como foi? foi? Eu recebi um convite para ser candidata a vereadora para representar as mães atípicas, né? As mães atípicas. Eu recebi um convite do meu partido, que eu sou do PSD, né? E lá a mulher é muito forte na política. E depois que eu entrei na política, eu vim entender tanta coisa de política. Porque aí você parou para estudar esse mundo político, né? Porque até então... Isso, até então a gente pensa que mulher na política é só mulher que é candidata, e não é. Você é uma mulher política, porque você luta pelos direitos das mulheres, você luta pelos seus direitos. Então, todo tipo de busca que a gente faz por nosso direito é política. Então, a gente não deixa de ser uma mulher política, né? É porque, na verdade, o nosso dia a dia envolve a política, né? Não Isso. adianta dizer, eu não gosto de política, eu não gosto... Né? Porque nosso dia a dia ele envolve. Sim, ele até envolve para a isso. gente escolher quem vai governar. Então, para a gente escolher, a gente vai ter que estudar aquilo ali para saber quem a gente vai colocar. Então, tudo isso já é política, né? E aí, quando a gente entra, a gente começa a ter um olhar diferenciado para a sociedade, né? A gente começa a ver muita pobreza, carência. A gente sai daquela zona de conforto e começa a ter outra realidade. E aí, quando eu estava lá como candidata, eu vi a necessidade de ter pessoas, mulheres influentes na política. Porque a gente chegar eu sempre pedia para entrar, para beber água. Mas eu não queria beber água. Eu queria ver as condições daquela família. Então, gente, era quase 100% das visitas. Não tinha nada para comer dentro da geladeira, só era água. Então, as pessoas, elas comem aquilo do dia. Poucas você vê estocado, assim, tem muito arroz, feijão. Não, não tem. E aí você vai identificando a pobreza de perto. Aí você vai vendo quanto Deus é generoso com a gente, que a gente tem uma casa boa, né? Tem comida todo dia, a compra do mês. E aquilo ali foi um choque de realidade para mim. Porque tem mães que não têm dinheiro para comprar uma medicação para a criança dormir. Uma risperidona, não tem na farmácia a medicação. E aí fica pedindo para um e para outro. Assim, é triste você ver a realidade. Como as crianças hoje... atípicas, autistas, são tratadas. E ainda tem um porém, que não tem terapeuta e nem médico suficiente para elas, não tem, entendeu? São mais de 2.000 crianças na fila de espera. Nossa. Teve agora, na gestão agora, atual, eles fizeram até um mutirão, teve um mutirão que foi muito bacana, né? Mas só que ainda não é o suficiente. Foi aonde o mutirão? O mutirão foi na Riso, que é um local onde faz terapias, sim, né? Sim. Para pessoas com Já ouvi deficiência. falar. Foi lá o mutirão, mas a gente precisa de mais, porque não é só a consulta, a gente precisa das terapias, que é o mais importante. E eu penso assim, se a gente não botar pessoas que vivenciam aquela situação, nunca vai mudar a situação. Se tu não botar uma mãe atípica que tá lá correndo com seu filho nas terapias, aquela pessoa que tá lá, ela não vai olhar pelo teu filho. Não é a realidade dela, entendeu? Não é realidade. Por mais que ela se sensibilize com aquela dor, mas não é como a mãe, né? Não é rotina. Não você é. tá cansada de você ficar numa sala. Aí, sabe o que eu faço? Antes eu ia deixar minha filha na terapia, aí ficava lá 1 hora esperando, 40 minutos. Aí o que eu faço? Levo um bolo, eu já me programo.
vou deixar ela na terapia, já levo o meu bolinho, vou fazer a entrega do bolo, quando eu volto eu pego a Sofia. Assim eu ganho tempo, não fico ociosa, sentada. Então, assim, o que eu recomendo para as mães, naquele momento que o filho está fazendo, vai fazer um crochê, né? Vai fazer algum artesanato, cria alguma coisa para você não ocupar a mente também. Ocupar, ganhar uma renda extra. Porque é assim, a mãe ela tem o seu filho atípico ali, não é, Hilma? Mas aquela mãe ela acaba se adoecendo também, não é isso? Demais. Porque assim, a mãe ela tem que estar firme ali. O pai é presente, mas não é como a mãe. Você, mãe de autista, de TDAH, eu sou mãe de TDAH. Eu tenho um filho, meu filho mais velho, ele tem TDAH. E eu sei que é exaustivo, é cansativo. Nem todo dia você tá disposta. Sim. Nem todo dia você tá com aquela paciência, eu sei disso. E há momentos que a gente tem que parar para se cuidar também, para ter o autocuidado. Porque se não for assim, não tem como a gente recarregar as nossas energias para poder cuidar do outro, não é isso? Olha, hoje a escola me ligou. Hilma, Sofia tá em crise. Gritando, chorando. Quando a escola me liga, a gente já fica nervosa. Eu já comecei a me tremer. O que foi que aconteceu, meu Deus? Será que alguém fez alguma coisa? A gente já pensa que alguém fez alguma coisa com o filho da gente, né? E ela esqueceu uma revisão em casa. Uma apostila que era a revisão da prova. A Sofia, ela tá com quantos anos? 8. Ela já tem 8 aninhos. E o Miguel, 14. Já são grandinhos. Já são grandinhos. E aí, mãezinha, ela esqueceu a revisão. E eu tinha uma festa para entregar de manhã na escola. Tava terminando um bolo para entregar na escola. E eu Rima, eu respirava. Ô, Senhor, me ajude. Aí, já sei. Vou chamar um moto Uber, que é rápido. É 10 minutos, 8 minutos, para levar a revisão dela. E aí liguei para a escola, pedi para o porteiro, liguei para a diretora, liguei para a professora, para a inspetora. Mulher, eu liguei para a escola toda. Pedia, pelo amor de Deus, todo mundo me ajudar para ela não demorar numa crise. Porque quando ela demora numa crise, ela, assim, demora para sair. E a crise dela foi por conta da revisão que ela esqueceu. Ela tirou da bolsa. Esqueceu de colocar. E deixou fora, em cima da mesa. E aí eu fiquei nervosa, sem saber se essa revisão já tinha chegado. Eu ligava e ninguém me atendia. Enfim, deu tudo certo. Ela se acalmou, fingia que nada aconteceu. Olha, dá vontade de dar nessa menina. Na hora que eu encontrei ela com a cara mais limpa, oi, mãe, eu disse, Beatriz. Mulher, tu me mata de vergonha. Todo mundo dizendo que tu tava dando um escândalo. Mãe, que eu me chateei. É natural, como se nada tivesse acontecido. E eu quase infartei. Eu disse, minha irmã, tu mata tua mãe, minha irmã. Mãe, é porque eu me zanguei mesmo, desse jeito, na naturalidade. Eu digo, não, para. Hilma, tu é ótima. Não, ainda dá esse tipo de pressão na mãe, né? Desse jeito, mãe, é porque eu me chateei. Mulher, mas não precisa gritar, não faz isso, porque tu assusta os coleguinhas. A professora fica preocupada, eu fico preocupada, mas isso é como se fosse natural para eles, entendeu? Você tem que saber lidar com isso aí, não é fácil. Não é fácil, eu sei disso. É difícil. Realmente, quando chega a escola, ligar para... Nossa, fora daquele horário, você fica com o coração aflito. Meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu algo que não tá fora do padrão. Mas assim, a gente tem que estar pronta para tudo isso. Tem que estar pronta, tem que estar... Por isso que tem que cuidar da saúde mental, viu? Porque se você não tiver com as energias... fortalecida na fé também. No último episódio, a gente estava conversando com a Sani Medeiros e foi bem bacana também. Ela falou muito nessa questão de se fortalecer na fé, que é a fé que nos sustenta, não é isso? Sim, mas eu faço meu devocional todo dia. Eu tenho um aplicativozinho da Bíblia. Todo dia eu leio a palavra, faço minha oração antes de dormir, gratidão, agradeço por tudo. Quando vou dormir, quando eu acordo. E já visualizo, que no curso Diamante, que a gente faz com a Jaciara Mendes, foi uma coisa legal, que é sempre você visualizar o dia, como você quer seu dia. Visualize seu dia. Então, eu visualizo muitas bênçãos, eu visualizo muitos pics caindo da minha... Ai, gente, eu preciso visualizar os pics. E dá certo, acredita? Nossa! Assim, de repente, eu quero um bolo, manda o Pix. Eu digo, olha, deu certo. Então, sempre ter essa visualização positiva de que tudo vai dar certo. Eu amei. Olha, mulherada, tá vendo aí? O poder da visualização, O poder da visualização. Muitas pessoas até falam
coaches e tal, que é bom você ter um painel de visualização para o que você quer, mulherada, da sua vida daqui a tantos anos, daqui a 6 meses, eu quero estar assim. Então, é bom você fazer aí o painel. Coloque do que a viagem você dos quer. seus sonhos. A viagem dos sonhos. Eu já tenho ali um monte de viagem. Só visualizando, vem. Dá certo. Dá certo, Né? O sim. universo ele vai trabalhando, conspirando para tudo dar certo. Ai, que legal, Hilma. Eu fico muito feliz e eu sei que o coraçãozinho aperta quando essas pressões psicológicas vêm. Qual foi o maior desafio que você encontrou, assim, como uma empreendedora, como mãe atípica? Porque quando tu descobriu que o teu bebê tinha autismo, ele já tinha quantos anos? Ele tinha 2 anos e um pouquinho. Você ele não mesmo falava. como tu é do mundo da saúde, tu já veio percebendo, não foi preciso, eu tive que consultar. Eu consultei só para entender o porquê de tanto atraso. Até porque foi um baque pra gente. Nunca teve um autista na família. Nunca teve, né? Assim, que a gente não saiba, né? Uhum. Que foi diagnosticado. E aí ele não porque falava. naquele tempo era mais complicado. Difícil. Hoje já... Ele era só assim, ele não falava, ele usava a gente como alavanca, ele colocava as coisas, os carrinhos em fileira. Ele sempre gostou de livros, ele desenha, ele é pintor, desenha muito, sabe? Que legal. E aí foi quando a gente levou numa neuro para saber o porquê desse atraso na fala dele. O caminhado dele teve atraso para caminhar, atraso para falar. Foi quando a gente teve o diagnóstico de autismo dele. Foi, né? Foi. E a Sofia veio logo depois que eu tive redução de carga horária dele. Quando eu tive redução dele, que eu passei mais tempo com a menina, eu identifiquei o autismo na menina também. Tu já com a experiência lá, isso. do primeiro, você já foi vendo, olha, na menina também, olha, já tá tendo os mesmos traços. Já tá os mesmos traços. E o dela foi um pouco pior, porque ele era muito quietinho. Ela é muito irritada. Então, ela grita demais, chora demais. Isso aí foi o que me causou essa curiosidade. Não, tem alguma coisa estranha. Por que ela grita tanto, chora tanto? E aí, espectro autista já diz muito. É um espectro gigantesco, né? Então, em cada criança, ele vem com características diferentes. Lá em casa é 8,80. O menino é parado. E ela é elétrica demais. Hoje a vida dele já tá mais articulado, já sabe mais. Sim, o Miguel, ele é muito seletista. Tanto que ele tá fazendo muita reposição de vitamina, porque ele só come um tipo de comida, que é arroz branco e carne assada, só. Só isso, o almoço e a janta. E o café dele é cuscuz e suco de goiaba, só. Só isso, a alimentação dele. Nossa. Não come outra coisa. Agora, a menina não, ela já come feijão, come salada. O meu não gosta de feijão. O meu gosta muito também de arroz branco com a carne assada. Só que ele gosta também da carne cozida e tal, é porque ele não gosta de feijão. Aí eu tento, gosta também muito de cuscuz e tal, e tudo isso eu fico observando também. Sim. Agora, tu trazendo nessa fala, eu já fico pensando no meu também. Sim, é um pouco seletista. Agora, a menina, ela é muito irritada. Ela chora por qualquer motivo. Tudo causa irritabilidade nela. Eu tô pensando nela quando ela estiver lá no tempo, né, do ciclo menstrual, como é que vai ser. Como será, hein? Que ela já se irrita e chora com facilidade. Mas, assim, os desafios, como para mim, o maior desafio foi o segundo diagnóstico de autismo, porque vem o luto, a não aceitação. Poxa, por que o segundo? Por que, Deus, que eu tive 2, né? Você fica se perguntando. O que aí foi vem que eu fiz? Culpa, vem a culpa, mas depois medo. A gente entende que aquilo ali é um presente. Aquilo ali, Deus sabe até onde eu podia suportar. Não, eu vou dar essa mãe porque ela vai suportar, ela vai cuidar. E depois a gente vai entender, mas até então é difícil, é um luto que a gente vive. Por quê? Por que todo mundo tem filho assim e os meus... Por que eu tenho que viver em terapia, né? Porque um não era e outro não, mas os dois, né? E você fica naquilo. Mas hoje eu não me arrependo e eu nunca liguei, viu? Se fosse para ter, eu teria outro. Se fosse autista, de novo. O ruim é porque ia atrapalhar a terapia dos outros, né? Então, mas eu não sou ligada ainda, nunca se sabe. E é jovem, né? E Hilma, o que você gostaria que as pessoas entendessem melhor sobre as mães atípicas, assim? Porque muitas pessoas, como você falou, a fulana tá lá, mas não é a realidade dela.
Então, para a pessoa que não tem um filho autista, um irmão autista, para compreender é mais complicado, Sim. não é? Eu acho que é trabalhar a conscientização das Do mães, público, do das público, da mães. família, porque tem muita criança com diagnóstico nítido e claro, precisando de ajuda, mas às vezes a não aceitação da mãe e da família vai atrapalhar o desenvolvimento. Vai deixar aquela criança sem estudo, sem uma boa socialização. Tem mães, tem família que às vezes até acha que é uma frescura, né? Às vezes não vê com esse olhar tão delicado que hoje em dia a ciência já traz bem isso. E se você for procurar, a gente tem grandes cientistas autistas, Sim. jogadores, Sim. né? Sim. Então, assim, para mim, meu filho... Conhecimento, se a pessoa procurar o conhecimento... Sim, são crianças altamente com inteligência, com muitas habilidades. O meu filho, ele é o melhor aluno da turma, né? Nossa, só tira né? 10 em tudo. Só tira 10. Matemática 1, matemática 2. E ele mesmo se cobra. Lá em casa a gente nunca cobra. Ah, Miguel tem que tirar 10. Não, ele se cobra. Ele tem um clube de leitura, que ele lê não sei quantos livros na semana. Sério? Muito. Ele é leitor e tudo. Agora mesmo teve o aniversário dele, ele pediu o Pix para comprar livro. Aí tem uma lista de livros lá que ele comprou, que ele ainda vai comprar. E já a menina, ela não gosta de ler e escrever, né? Ela é mais ativa. Agora ela escuta uma música em inglês, ela canta muito bem aquela música. Então, assim, cada um tem seu dom, né? Cada um tem suas habilidades. E a gente vai procurando adaptar de acordo com a habilidade deles. Nossa, olha só. Mas não é fácil. E aí, como teve uma pergunta, como empreendedora, né? Meu desafio, né? Uhum. Eu acho que meu desafio maior como empreendedora é você formar uma equipe, que hoje não tá fácil, né? A gente forma uma equipe... pessoas? Hoje eu tenho 3 pessoas trabalhando comigo. E a gente tem uma equipe, aí aquela equipe, às vezes... aprende tudo e depois sai, né? Para montar seu negócio, né? Então, assim, quando a gente pensa em crescer, expandir, sempre vem, né? Mas é só que isso aí é um ciclo, né? Então, a gente vai se aperfeiçoando, uma hora vai ficar ali fixo. Mas não é fácil, é difícil. Você gerir, né? Você tá tanto no operacional como no estratégico, como eu estou hoje, né? Desafiador, né? E eu tô tentando ir pro 4º funcionário hoje, que é para ficar na parte de gerenciamento, que eu acho importante, né? Mas é um passo de cada vez. Como é, assim, a tua rede de apoio hoje? Tem apoio da família? Como eles te dão esse suporte? Tem alguém que trabalha com você, além das meninas da confeitaria, né? Sim. Hoje, minha rede de apoio, meu esposo, ele trabalha, mas ele viaja também. Mas sempre me ajuda. De manhã é quem leva os meninos para a escola, ele. À noite, quando eu vou pro plantão, ele é quem fica com os meninos, graças a Deus. E eu tenho uma funcionária também, que mora na frente da minha casa, olha. Ai, que bom. Ela alugou uma casinha na frente da minha casa e ela me dá esse suporte. Eu também tenho minha mãe, meu sogro, minha sogra. Tem várias pessoas para me ajudar quando precisa. Né? Porque eu imagino, gente, ela é enfermeira. Ela é empresária do ramo da confeitaria. Ela disse que de segunda a segunda tem que levar os filhos para terapia, não é isso? Aí tem a escola. E ela não para de estudar também, né? Porque ela tá aqui, mas de repente ela vai lá pro Rio fazer um curso. Isso, já tenho 2 viagens programadas já para fazer curso. Olha como nós, mulheres, somos fortes. Que às vezes a gente duvida e de nós mesmos, que às vezes o primeiro empecilho, não vou mais... vou desistir, meus filhos, eles são atípicos, não vou. Porque às vezes, mulherada, a gente bota empecilho mesmo, né? Às vezes a gente cria coisas que às vezes não é tão grande assim. Aí vem uma Hilma, vem uma Sânia, vem uma Moniz que já passou por grandes desafios e mostra a gente que podemos melhorar. Que podemos sim avançar, que podemos sim subir mais um degrau na vida da gente. Sim, todas nós mulheres, nós somos capazes de tudo. A gente tem poder para isso. E basta a gente se movimentar, né? É o que eu estudo muito, a lei da atração.
Ah, gente, o que é a lei da atração? É esperar vir? Não, é ação. A lei da atração já diz que é ação. Então, tudo que você vai fazer, volta para você. Então, se você faz o bem volta para você. Então, agora, se você faz o mal, pode ter certeza que ele virá também. Então, tudo na sua dose. Então, o que eu recomendo, pense positivo, ore, procure Deus, que no final tudo dá certo. A oração é muito importante, né? É muito importante. Eu sou católica e sou evangélica mesmo. Uma semana eu tô na igreja católica, outra semana eu tô na evangélica, porque para mim o importante é a palavra de Deus. Porque às vezes você encontra, um passa uma mensagem diferente, o outro, e aquilo tudo ali agrega, eu entendo você também. De todas as mulheres, esse é o nosso 6º episódio, todas elas que vieram aqui, elas falaram isso também. Se fortalecer na fé. Eu consegui por conta da fé, eu consegui porque eu busquei ler a palavra, eu busquei o poder da oração, foi o que me fortaleceu, foi onde eu encontrei resposta. Sim. E consegui superar aquele desafio, não é isso? Sim. Todas as mulheres que vieram aqui falaram essa questão da importância da fé, da importância da oração. Se você não tiver fé e não tiver oração, nem Deus está dentro de cada um de nós. Então, se a gente não tiver Deus no coração, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então, o principal, o primordial é Deus em primeiro lugar, para poder tudo dar certo, né? Senão a gente não consegue. Não é fácil. Não é fácil. É bem desafiador. E você? Você é uma mãe aqui que tinha tudo para dizer, não, eu já sou enfermeira, eu já trabalho a noite toda, não vou mexer com esse negócio de confeitaria, não vou, porque no outro dia eu tenho que levar a criança. Enfim, tu tinha tudo para dizer não. Não para. E hoje em dia você é uma das maiores empresárias do ramo da confeitaria. Graças a Deus, eu tô com esse destaque, né? Já faço para grandes influenciadores aqui de Teresina, né? Eu fiz um agora, que eu vou falar, que é o apresentador Mariano. Né? Mariano Marques, beijo, meu amor, adoro Mariano. E aí eu assisti o Mariano na adolescência com meu namorado, que era meu marido, né? Que hoje meu marido até imitava a risada dele, né? Um ícone. Quando a gente namorava, sentada no sofá, a gente assistia o Mariano. Nunca imaginei eu, aos 42 anos, fazendo um bolo pro Mariano. Olha o universo, tá vendo? Olha o universo. Aí o Mariano é super católico também, viu? Demais. Eu acompanho ele sempre na igreja e tudo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu adoro o Mariano. Beijo, meu querido. Meu amor, assim, se seus filhos, no futuro, se seus filhos te olhassem assim, o que você gostaria que eles te falassem? Assim, mãe, como é que você gostaria, assim, que eles te vissem e dizer, mãe, valeu a pena, obrigada, porque a gente vê o teu esforço, não é isso? O que eu quero, assim, eu queria que eles tivessem só uma admiração por tudo que eu fiz por eles. Só esse agradecimento, né? De ter colocado eles no caminho certo, de ter colhido, né, frutos, de ter feito tudo que estava ao meu alcance por eles, que é o mais importante, né? Então, a gente, como mãe atípica, a gente sempre vai abdicar de alguma coisa da nossa vida por eles, né? E sempre a minha vida eu fiz muitas renúncias por eles. Principalmente a parte profissional, que eu tive que abrir mão muito da enfermagem, que eu amo minha profissão. E eu abri mão de estar trabalhando, por exemplo, tem gente que trabalha 2, 3 hospitais, né? Eu fiquei só em um hospital, mas eu abri mão de ter uma carga horária por eles, pelo tratamento deles. Só isso, só que eles sejam felizes. Para mim, eles sendo felizes, para mim, vai ser a maior resposta. Que conselho, Hilma, para a gente fechar aqui com chave de ouro, que conselho você daria a uma mulher que leva o mundo nas costas? Que eu digo assim, porque nós temos muitas demandas, né? Nós temos demandas gigantescas. Qual é o conselho que você daria a essa mulher para ela não desistir? E principalmente que nós mulheres, nós temos vários talentos. Ela tem talento, mas como eu te falei, devido tantas demandas, devido tanto não que a gente recebe, e muitas vezes não ter aquele apoio que te dá, que te sustenta, que te dá um suporte, o que você diria para ela? Eu diria para essa mulher não desistir dos seus sonhos. Lute por cada sonho que você tem.
por menor que ele seja, ele vai se concretizar um dia. Não agora ou no próximo ano, mas ele vai se realizar. Então, nunca desista dos seus sonhos, corra atrás. E sempre procure buscar o que for melhor para você. Não olhe para o outro, olhe para você. Em primeiro lugar, se ame. Fiz o curso agora e uma das coisas, como é que eu vou amar outra pessoa? E quem vai me amar se eu não me amar primeiro? Então, eu tenho que me amar primeiro, para depois eu amar meu marido, amar meus filhos. Primeiro é a mulher, né? Primeiro a gente trabalha a mulher, pra gente se amar. Depois a gente ama a família, o próximo. Depois a gente ama a empresária, nosso negócio. Então, primeiro a gente tem que se amar. E nunca desistir dos nossos sonhos. Porque você tem que ter a saúde mental equilibrada, né? Sim. Você tem que estar ali, o autocuidado com você mesmo. Para você poder dar o amor para o outro. Porque não adianta dar o amor e você. Sim. Você vai chegar um momento que você não vai conseguir mais. Porque você está doando, já doou tudo. E você? O que que você se doou? Não é isso? Sim. Aí tem muita mulher que às vezes se anula pelo parceiro, né? Abre mão da sua vida, do seu sonho pelo parceiro. E aí o que eu recomendo é para você primeiro olhar para si, né? Vai viver, vai se amar primeiro, para depois você amar o próximo. É isso. Que legal. Gente, vamos encerrando mais um Pode Ver Mulher. Conversa incrível com a Hilma, altamente inspiradora, uma mulher altamente ativa, a ação é com ela mesma e, assim, uma mulher de força, de coragem, de muita fé. Vamos ficando por aqui. Hilma, muito obrigada por mais uma vez. Eu quero convidar aqui as mães atípicas, todas as mães. Qual é o teu Instagram? Hilma Cakes e Hilma Rios, são dois. Eu tenho o meu... Hilma Rios. Hilma Rios com 2 L's, que foi o meu, que eu usei na campanha, que fala muito sobre autismo. Lá tem muita informação bacana. Você sempre dá palestra, não é isso? Sim, eu sempre dou palestra em escolas, creches, sempre eu tô lá. Quando, dentro da medida, eu tô indo fazer essa divulgação. Trabalhar a conscientização do autismo dentro das famílias, que eu acho muito importante. E porque é uma ajuda para eles, para os autistas, né? E eu quero aqui deixar um recado para vocês, mamães, que têm um filho, que tem alguns sintomas, não digo nem sintomas, diagnóstico, clínico, né? Essa parte de clínica, né? De atraso na fala, seletividade alimentar, procure uma neuro, procure um especialista, uma psicóloga, mas vamos cuidar dos nossos autistas. Deixo aqui para as mamães esse recado que eu acho muito importante. É, sim, é muito importante, sim. A gente vai ficando por aqui. Obrigada, Hilma. Obrigada a todas vocês. Vamos compartilhar. Compartilhe com a mulher que está precisando ouvir esse tipo de conteúdo, viu? Porque está muito bacana, está muito rico esse Pode Ver Mulher. Então, compartilha e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.